they still got them, you know. Eles foram despercebidamente para a casa dela e tocaram algumas fitas. Ela fez de sua própria casa uma igreja para receber a mensagem. Ainda tem desses, vocês sabem. The message got to the predestinated seed anyhow. We don't know how it got there, but it got there. So that the just will not perish with the unjust. A mensagem chegou à semente predestinada de um modo ou de outro. Nós não sabemos como ela chegou lá, mas ela chegou lá para que os justos não perecessem com os injustos. God's seeing to that today. Yeah. Some way it slips in. We don't know how, though they won't sponsor it, but there's some seed out there that's predestinated. Deus está cuidando disso hoje. Sim, de alguma maneira ela entra. Não sabemos como, ainda que não cooperem, porém, há semente lá que é predestinada. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Bom dia com Jesus. Bom dia muito especial para quem está cultuando conosco através da internet. Nós vamos começar essa escola dominical louvando ao Senhor. Pois bela manhã, manhã de alegria, será aquela quando desfizer-se a noite e a escuridão, e for-se o clamor, tristeza e agonia, e romper-se o dia da nossa salvação. Vamos cantar esse corinho, esse hino. Nós aprendemos, cantamos ele um dia, nós vamos relembrá-lo e cantá-lo agora novamente. Vamos adorar ao Senhor. Diz assim: bela bela manhã, manhã de alegria. E é com grande alegria que nós chegamos na casa de nosso Deus, nessa escola dominical, para ouvir um pouco mais dele e adorá-lo. Vamos cantar com o coração e com nossa alma. Mais uma vez. Bela Rejubilou
Senhor continue nos abençoando nesta manhã maravilhosa. Amém? Graças a Deus, estamos aqui pela graça e a misericórdia do Senhor. Lembrando aos jovens que hoje, às 15h30, nós teremos já atividade aqui na igreja. E não às 16h30, mas às 15h30, 3h30 da tarde, excepcionalmente hoje, excepcionalmente, exclusivamente hoje, será às 15h30. Vai ser lá no átrio superior, então os jovens, quando chegarem à tarde, já pode estar subindo, né? Em frente à cozinha, que vai ter as atividades, inclusive com chamadas, né? Pontuando aí para ambas as equipes que foram designadas, as duas equipes. E próxima sexta-feira nós já estaremos dando início ao nosso retiro, né? Programações nós vamos estar citando à noite. Importante, então, todos estarem à noite também. Então, hoje, 15h30, excepcionalmente hoje, 15h30, no átrio superior, todos os jovens. E à noite, programação normal, nós daremos início às 18 horas. Terça-feira, culto de oração também, com a programação normal, a partir das 18 horas, programação aqui no tabernáculo. Quinta-feira, culto com a família, também na programação normal, a partir das 18 horas. E o próximo sábado, por ocasião do retiro, não haverá o Conectados, né? A transmissão também ao vivo, nem as atividades aqui do Conectados pela Fé. Porém, no domingo também a programação será normal. O irmão evangelista Eliel, de Juína, né, está nos visitando, graças a Deus. Nós não temos aqui um pedido por escrito, porém nós vamos estar lembrando dessas pessoas que elas estão com seus nomes na tela. Se você também tem uma necessidade, vamos estar orando. Convidaria aqui o irmão David, né, evangelista David, para poder estar orando em favor da irmã Ivanilde de Almeida, também a irmã Erosina, Rogério da Silva, também em favor do irmão Everson Parreira. Se você aqui no tabernáculo ou através da internet tem alguma necessidade também, você pode estar apresentando com fé diante de Deus, porque nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por estar aqui nesta manhã de ressurreição, porque o Senhor nos viu aqui esta manhã. E nada que o Senhor viu não deixa de acontecer. Nós aguardamos aquele grande e glorioso dia para ouvir e ver o Senhor nos ares. Nós pedimos por cada um desses irmãos que estão necessitados de uma ajuda, Senhor. Nós somos necessitados todos os dias, todos os tempos. E nós sabemos, ó Pai Celestial, que estamos vivendo os últimos minutos da última hora. Não estamos vivendo mais as últimas horas, estamos vivendo os últimos minutos da última hora. Nós estamos numa hora tão gloriosa, Senhor, que muitos irmãos do passado desejaram estar neste momento aqui, mas o Senhor guardou isso para nós, e aqui nós estamos com nossos corações cheios de gozo, de graça, de alegria e de gratidão. E nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor abre porta onde não existe porta. O Senhor fecha a porta e ninguém abre. O Senhor abre e ninguém fecha. Nós pedimos que o Senhor esforce a nossa coragem e acrescenta a nossa fé. E como a igreja do Deus vivo, nós cremos no sacrifício do Calvário. E crendo nisso, usando a autoridade que o Senhor nos deu, nós repreendemos esta manhã todos os espíritos malignos que estejam assolando um filho de Deus. E o profeta diz que o diabo
passa apertado com o Senhor quando Ele mexe com o Filho de Deus. E quantas pessoas estão gemendo e clamando e chorando, mas o Senhor é o nosso bálsamo, o Senhor é o nosso alívio, o Senhor é a misericórdia, o Senhor é o Deus bem presente na hora da angústia. E neste momento nós decretamos a bênção, a cura, a libertação na vida das pessoas que crê na bendita palavra do Senhor e nessa bendita revelação da hora. Nós pedimos ajuda para o nosso pastor, para os nossos irmãos que estão viajando, para a nossa junta de diácono, para cada evangelista, cada pastor, para os visitantes, para aqueles que estão através da internet ouvindo e vendo essa transmissão, que todos venham ser ajudados, alcançados pelo braço forte do Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós decretamos esta bênção na vida de cada pessoa que está necessitada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus sempre me acompanha e está a me guiar. Eu sou herdeiro das mansões celestiais, que Jesus por seu amor um dia me fez alcançar. E deste mundo muito em breve sairei, não mais me lembrarei do que aqui me fez chorar. O meu desejo é estar no céu de glória, lugar lindo de vitória, para sempre ali morar. Eu voarei transpondo o céu e o infinito, e um cordeiro bendito então irá me receber. E certamente por ele serei bem-vindo, será um gozo indescritível quando isso acontecer. Que aqui me sobrevém, com a glória do além não poderão se comparar. Desejo estar em um lugar assim descrito, com o amado Jesus Cristo que pra mim foi preparar. Enquanto isso, seguirei sempre cantando, este mundo enfrentando, confiado no Senhor. Combaterei o inimigo ferozmente, debaixo da mão potente de Jesus meu Salvador. Eu voarei transpondo o céu e o infinito, e o cordeiro bendito então irá me receber. E certamente por ele serei bem-vindo, será um gozo indescritível quando isso acontecer. E certamente por ele serei bem-vindo, será um gozo indescritível quando isso acontecer. Graças a Deus. Hinos maravilhosos que nos transportam para os céus, né? Nesse momento, ao som de Somente Crer, vamos receber o pastor Cleudson Matos, neste momento. Cleudson Souza.
Muito bom dia a todos no nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor é a força da nossa vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Graças a Deus por todas as coisas. Graças a Deus pelas lutas que se tornaram em vitórias, em bênçãos. Agradecemos a Deus e a igreja. Agradecemos a Deus por estarmos aqui e agradecemos a igreja pelas orações. Está tudo bem. Aleluias. O João Miguel chegou e está tudo bem. Está tudo bem com ele, está tudo bem com ela, com ele e com a minha esposa, a irmã Kelly, que está assistindo nesta manhã também em casa. Mas nós agradecemos de coração. Em um momento oportuno nós vamos dar o testemunho completo de como tudo aconteceu e quanto tempo durou essa bênção, né? Quanto tempo está durando, né? Graças a Deus. Como é de conhecimento da igreja, o nosso pastor, juntamente com alguns auxiliares, parte da igreja, está em uma reunião especial em Niquelândia, cerca de 260 quilômetros ao norte do estado. E nós estamos aqui e vamos ser abençoados nesta manhã. Nosso pastor, nós já estávamos com o desejo de seguir na mesma linha do Espírito, conforme o Espírito tem direcionado o nosso pastor, direcionado esta igreja, e falei com o pastor Mauro, comuniquei com ele hoje de manhã, e entendemos que o melhor a ser feito era seguir com a mesma linha. Então, neste momento, nós vamos ter um bom momento de oração. A igreja em Niquelândia está reunida em esse evento espiritual, especial, esse fim de semana. E exatamente neste momento, eles também estão se reunindo para orar. Às 9 horas, pontualmente, o pastor disse que iria convidar a igreja e todos ali reunidos para um momento de oração. Então, assim como estamos fazendo todos os cultos, vamos fazer também. Vamos orar, vamos ajoelhar, todos que podem, o altar está à sua disposição. Você não preocupa com o tempo, nós vamos controlar o tempo aqui, mas vamos ter um momento de oração nesta manhã. Você tem o que agradecer? Agradeça. Eu tenho muito que agradecer. Você tem o que pedir? Peça. Peça a bênção que você precisa e, sobretudo, peça o batismo do Espírito Santo sobre nós nesta manhã, sobre nós enquanto estivermos aqui nesta dimensão. Tudo que nós mais precisamos é do batismo do Espírito Santo, é de estar cheios. O fato de estarmos cheios do Espírito Santo faz com que as coisas fiquem mais fáceis. As lutas são encaradas com mais facilidades, as enfermidades. Senhor Jesus, isto é o que eu preciso nesta manhã. Dá-nos mais disso, Senhor. Daqui a pouco teremos uma porção da Tua palavra, Senhor, e precisamos deste óleo também, Senhor. O óleo, o azeite, Senhor, que representa o Teu Espírito Santo. A igreja precisa, Senhor, deste azeite. Senhor, nesta caminhada, nesses momentos em que vivemos, Senhor. Oh, Jesus, ainda há tempo, igreja, de buscar este azeite. Então busque,
Clame por isso. Peça mais disso. Aleluia, Jesus. Eu vou me ajoelhar e vou orar junto agora. Você tenha liberdade. Fale com Deus. Ele está aqui. Oh, Jesus. Aleluia. Se você sentir desejo de ficar de pé, de levantar suas mãos, o bom é que todos estejam de joelho, aqueles que podem. Mas se em algum momento da oração você desejar levantar suas mãos, ficar de pé, tenha liberdade. Aqui é a casa do nosso Pai. Sinta a brisa alegre, a brisa suave da presença de Deus nesta manhã. Aleluia. Graças a Deus.
Peça isso para sua família. Você já foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora é pedir pelo batismo do Espírito Santo. Agora é receber o batismo. Oh, Jesus, a minha família precisa de azeite, Senhor. Oh, Jesus. O que acontece com uma família que perde o Espírito Santo? Que a pombinha bate asa e vai embora. Essa família automaticamente é destruída. Mas peça isso para sua família nesta manhã. Deus amado, as famílias precisam, Senhor. Precisamos, Senhor. Não preocupe com o tempo, apenas peça. Eu quero, Senhor. Quem sabe eu sou mais necessitado nesta manhã. Eu creio, Senhor, que eu sou do mais necessitado. Deus. Oh, Jesus, Senhor, enche os corações, Senhor, nesta manhã, Senhor Jesus. Quantas pessoas estão morrendo, Senhor. Quantas pessoas estão morrendo, Senhor Jesus. Quantas pessoas estão lá fora, à deriva, neste mundo de horror, Jesus. Sabemos que o Senhor não vai perder nenhum dos teus filhos. Disso nós sabemos, Senhor. Mas quantos, Senhor, estão sendo oprimidos pelo diabo neste mundo, já condenado, neste mundo já reservado para o fogo da destruição. Nos enche do teu Espírito Santo, Senhor. Nos batiza com teu Espírito Santo, Jesus. Nos dê um coração de amor, de piedade, Senhor, uns para com os outros. Oh, Jesus, os momentos são críticos.
difíceis. Cada dia mais negro do que o outro. Mas o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa força. Assim como o Senhor foi com os anjos, com os santos do passado, o Senhor será conosco também. O Senhor não vai nos desprezar. O Senhor tem um povo aqui ainda. Ajude cada um de nós esta manhã. Nos dê um coração de carne, cheio do Espírito Santo, Senhor. Oh, Jesus. A presença do Espírito Santo nos deixa trêmulo. Isso é normal, é só a presença dele. A presença do Espírito Santo nos deixa fraco. Isso é normal, é só a presença dele. Aleluia. Perdoe a quem te deve. Isso é uma condição para você receber aquilo que você precisa. Quero mais. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero mais desse Espírito Santo. Todo dia, todo dia, todo dia, onde quer que eu for, todo instante. Aleluia, Jesus. Cante você também agora, não só o conjunto, o grupo, mas todos cantando, pedindo por mais. Eu quero mais.
Graças a Deus. Não existe nada melhor do que começar no primeiro dia da semana, domingo de manhã, orando, pedindo por mais desse Espírito Santo. Eu já fui muito abençoado. Já foi suficiente para nós despedirmos e irmos embora. Mas nós temos algo mais nesta manhã. Nosso pastor falou conosco ainda na quinta-feira, pedindo que nós permanecêssemos aqui, para estarmos aqui neste culto, com a igreja sendo abençoados. E eu perguntei para ele, né? Vamos transmitir de Niquelândia para cá ou de Goiânia para cá? E ele disse que seria a transmissão de Anápolis para o mundo todo. Então, quem está acompanhando pela internet está sendo abençoado também. Assim como nós aqui em Anápolis estamos sendo abençoados, todos pela internet, o nosso abraço para vocês. Nosso Deus vos abençoe. Agora nós vamos apreciar 10 minutos com a voz do profeta. Mensagem, primeiro selo. Ainda o primeiro selo? Ainda primeiro selo. Vamos apreciar com toda a atenção 10 minutos com a voz do profeta. Com o livro em sua mão aqui, a obra redentora está só. Ele ainda não tinha tomado o seu lugar. Assim, não foi o Cristo que saiu, o Espírito Santo. I disagree with them great man. No, sir, I don't do it. I wouldn't want to do that, but this is what my revelation of it is. If you got something different, well, that's all right, but it ain't all right with me. See, I believe it this way. You want. Não para discordar desses grandes homens. Não, senhor, eu não faço isto. Eu não ia querer fazer isto, mas assim é a minha revelação disto. Está vendo? Se você tem algo diferente, bem, está bem, mas não está bem comigo. Veja, eu creio nisto desta maneira. Veja, agora você sabe qual. Está vendo? And notice, Christ is not seen anymore. See? From the time there, but he is on a white horse. So if this guy is riding a white horse, he's only an impersonator of Christ. Amen. Get that? E note, Cristo não é mais visto, veja, desde aquele tempo ali, mas ele está sobre um cavalo branco. Assim, se este indivíduo está cavalgando um cavalo branco, ele é apenas um personificador de Cristo. Está vendo? Você entende isso? Notice, the rider on the white horse don't have any name. He might use 2 or 3 titles. But he hasn't got any name. But Christ has a name. What is it? The Word of God. That's what it is. In the beginning was the Word, and the Word is with God, and the Word was God. And the Word made flesh. See? Note, o cavaleiro sobre um cavalo branco não tem nome. Ele talvez use 2 ou 3 títulos, veja, mas não tem nome. Mas Cristo tem um nome. Qual é? A Palavra de Deus. É esse. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Está vendo? The rider has no name, but Christ is called the Word of God. That's what he is. He's called that. Now, he's got a name that no man knows, but he's called the Word of God. This guy's called nothing. See? But he's on a white horse. O cavaleiro não tem nome, mas Cristo é chamado a Palavra de Deus.
É isso o que ele é. Ele assim é chamado. Agora, ele tem um nome que ninguém conhece, mas é chamado a Palavra de Deus. Este indivíduo não é chamado nada, veja, mas está sobre um cavalo branco. The rider has no arrows for his bow, did you notice? Yeah, the bow was nothing said about having any arrows. So he must be a bluffer. Right. O cavaleiro não tem flechas para seu arco. Você notou? Ele tinha um arco, mas nada foi dito acerca de ter flechas, de modo que ele deve ser um fanfarrão. Certo? Maybe he's got a lot of thunder and no lightning. But you find out Christ had both lightning and thunder. For out of his mouth goes a sharp two-edged sword. And he smites the nations with it. This guy can't smite nothing. Hallelujah. But he's playing the part of a hypocrite. He's going forth riding on a white horse, going out to conquer. Talvez ele tenha muito trovão e nada de relâmpago, mas verifica-se que Cristo tinha tanto relâmpago quanto trovão, porque da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes, e ele fere com ela as nações. Este indivíduo não pode ferir nada, veja, mas está fazendo o papel de hipócrita. Ele vai cavalgando um cavalo branco, saindo para conquistar. Christ has a sharp sword, and watch, it comes from his mouth. The living word. That word of God revealed to his servants. Cristo tem uma espada afiada e, observe, ela vem da sua boca. A palavra viva, isto é, palavra de Deus revelada a seus servos. Like he said to Moses, go stand there and hold that stick out there and call for flies. And there was flies. Sure. Como ele disse a Moisés, vai, fica lá e segura essa vara lá, chama moscas. E houve moscas, certamente. Whatever he said, he's done it. And it come to pass, his living word, God, and his word is a self-same person. God is the word. Tudo o que ele dizia, ele fazia, e acontecia, sua palavra viva. Deus e a sua palavra são exatamente a mesma pessoa. Deus é a palavra. Who is this mysterious writer of the first church age then? Who is he? Let's think of it. Who is this mysterious rider that starts forth in the first church age and rides plumb on out into eternity? Goes to the end. Quem é este misterioso cavaleiro da primeira era da igreja, então? Quem é ele? Pensemos nisto. Quem é este misterioso cavaleiro que começa na primeira era da igreja, vai cavalgando à eternidade, segue até o fim? The second seal comes forth and goes right on out into the end. The third seal comes forth and goes right on out into the end. Fourth, fifth, sixth, seventh, every one of them winds right up out here in the end. O segundo selo sai e continua até o fim. O terceiro selo sai e continua até o fim. Quarto, quinto, sexto, sétimo, cada um deles termina exatamente aqui no fim. And at the end time, these books has been rolled up, all this time with these mysteries in them, it's broken. Amen. Then out comes the mysteries to see what it is. E no tempo do fim, estes livros que estiveram enrolados todo este tempo com estes mistérios neles são abertos. Então saem os mistérios para ver o que é isto. But actually they started forth at the first church age because the first church age received the message like this. Mas realmente eles partiram na primeira era da igreja porque a igreja, primeira era da igreja, recebeu a mensagem como esta. A white horse rider went out. See, who is he? He's mighty in his conquering power. He's a great fellow in his conquering power. You want me to tell you who he is? He's the Antichrist. Exactly what he is. Saiu um cavaleiro sobre um cavalo branco. Está vendo? Quem é ele? Ele é poderoso em seu poder conquistador. Ele é um grande indivíduo em seu poder conquistador. Quer que eu diga quem ele é? Ele é o anticristo. Exatamente o que é. Now, because you see, if an Antichrist, Jesus said that the two would be so close together until it would deceive the very elected, the bride, if it was possible. Antichrist.
It's the Antichrist spirit. Agora, porque, veja, ser um anticristo, Jesus disse que os dois seriam tão semelhantes que enganaria até os escolhidos, a noiva, se possível fora. Anticristo é um espírito anticristo. Remember in the church ages, when we opened the first church age back there, we found out that the Holy Spirit was against a certain thing that got started in that church age. And that was called the deeds of the Nicolaitans. You remember? Lembrem-se que nas eras da igreja, quando abrimos a primeira era da igreja lá atrás, verificamos que o Espírito Santo estava contra certa coisa a que eles tinham dado início naquela era da igreja e que foi chamada as obras dos Nicolaitas. Lembram-se disso? Nico means to conquer. Laity means the church, the laity. Nicolaitan is to conquer the laity. Take the Holy Spirit out of the church and give it all to one holy man. Let him be the boss of all of it. You went to it. Nicolaitan. Nical significa conquistar. Laico significa a igreja, os leigos. Nicolaita, conquistar os leigos. Tirem o Espírito Santo da igreja e deem-no todo a um homem santo, que ele seja o chefe disso tudo. Vocês estudaram isto. Vejam, Nicolaita. Notice, Nicolaitia was a saying in one church, it become a doctrine in the next church age. And in the third church age, it was a force. And they had the Nicaea Council. Notem, Nicolaita era um dito em uma igreja. Tornou-se uma doutrina na próxima era da igreja. E na terceira era da igreja foi uma imposição. E eles fizeram o concílio de Niceia. And it was then made us a doctrine in a church. And what was the first thing happened? An organization from it. Now, is that right? E tornou-se então uma doutrina em uma igreja. E qual foi a primeira coisa que aconteceu? Uma organização a partir dela. Agora, está certo? Tell me where the first organized church come from. Roman Catholic Church. Tell me if Revelations don't say in the book of Revelation 17 that she was a whore and her daughters were harlots. Diga-me de onde a primeira igreja organizada veio. Igreja Católica Romana. Diga-me se Apocalipse não diz no livro de Apocalipse 17 que ela era uma prostituta e suas filhas eram meretrizes. That's the same thing that organized with her. Harlot. Taking the abomination, filthiness of their fornication. Amém. Graças a Deus. Eu não creio que Deus está nos preparando ou nos dará algo muito especial a partir desse direcionamento, desse clamor que está em nossos corações. Mas eu creio que Ele já está nos dando algo muito especial. Vendo o profeta falando deste cavaleiro, que é o mesmo, né? Ele só muda o cavalo. Ele dizendo, o diabo é um fanfarrão. E de fato é mesmo. Mas o que estamos tendo nesses cultos tem nos preparado para saber lidar, para vencermos as astutas ciladas deste fanfarrão que é o Satanás. Graças a Deus por tudo que nós estamos tendo nesses cultos. Agradecemos a Deus também pela presença do evangelista irmão Eliel. Já apreciei muito a participação do Luiz Neto na escolinha das crianças. Como é participativo, né? Deus abençoe esta família maravilhosa, irmão Eliel. Irmão Eliel é de casa. Vamos nos colocar de pé, irmãos? A Escritura está no Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 60 em diante. Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro.
Vamos falar alguns minutos nesta manhã sobre esta escritura. Muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuravam disto, dizendo: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Um discurso como aquele já estava escandalizando, né? Que seria, pois, com os discípulos se visse subir o Filho do Homem para de onde tinha vindo, para de onde primeiro estava. 63. O Espírito é o que vivifica. Guarde isso. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito de vida. Aleluia. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Discurso duro, né? Então disse Jesus aos 12: queres vós também retirar-vos? Meu Deus, coisa era dura mesmo. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Respondeu-lhe, pois, Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Que o Senhor Jesus abençoe e vivifique mais uma vez a leitura da sua palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Em um dos últimos encontros nacionais de pastores que tivemos, nós apreciamos no plenário um programa de rádio. E se eu não esteja enganado, se não me falha a memória, alguns pastores sugeriram que aquele programa fosse rodado no culto à noite. E assim foi acatado, né? O programa foi rodado. E nesse programa, eu acordei hoje por volta das 4:30 da manhã, e isso veio em minha mente sobre uma frase que o pastor Joaquim Gonçalves disse neste programa, esse programa de rádio. Ele dizendo: é muito difícil crer e seguir um profeta de Deus. É muito difícil crer e seguir um profeta de Deus. E aí veio esta escritura em nossos corações, em meu coração hoje de manhã, sobre o discurso de Jesus, né? A pregação de Jesus. Aqui no mesmo capítulo, anteriormente,
Entre os versículos 22 até os 59, nós vemos o discurso de Jesus, a pregação de Jesus, sendo algo muito estranho para aquele povo naquele tempo. O povo ouvindo aquilo, os próprios discípulos tiveram dificuldade de entender o que realmente Jesus estava dizendo. Duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Foi questionado os discípulos, né? Quem é que pode ouvir isso? Discurso duro desse. Eu sou o pão da vida. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Discurso estranho para aquele povo naquele tempo. Eu sou o pão e vocês devais comer de mim. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, tem vida eterna. Para os discípulos, para aquela multidão que estava com ele, aquilo soou muito estranho. E o povo começou a ir embora. E foi todo mundo embora, ficou só os discípulos, com aquele duro discurso, duro de se ouvir. Aí o pastor Joaquim Gonçalves vem e diz: é muito difícil crer e seguir um profeta de Deus. Como profeta, foi muito difícil para aqueles 70 crer e seguir a Jesus. Por um tempo, aquela grande multidão o acompanhava. Para onde Jesus ia, aquela grande multidão acompanhava Jesus. Porque criam e começaram a seguir. Quando começaram a de fato entender o que de fato era Jesus, que de fato Jesus estava pregando, que na verdade eles não entenderam, não reconheceram quem de fato era Jesus. Quando começaram a perceber o discurso de Jesus, Jesus ficou sozinho, novamente com os discípulos, com os 12, e ainda um deles era o diabo. Então isso veio na minha mente. Muito difícil crer, é difícil mesmo. Mas mais difícil não é crer num profeta de Deus. Mais difícil do que crer é seguir um profeta de Deus. Crer na mensagem do irmão Branham, muitos creem. Mas aceitar o duro discurso do irmão Branham, as duras mensagens, a revelação do Apocalipse, a revelação de Gênesis, a semente da serpente, se torna um discurso duro de ouvir, né? Creem? Não, eu creio, eu sei que realmente, foi Jesus que disse que deveria vir um Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, então eu creio. E às vezes acha bonito, acha lindo, os ensinamentos, a ordem da igreja, é bonito de fato, né? Mas seguir um profeta de Deus é muito difícil. Eu me lembrei da trajetória de Moisés. Foi fácil crer em Moisés, com todos os sinais, com tudo que Moisés tinha em suas mãos, dado por Deus. Era fácil crer na mensagem de Moisés, crer que ele era um libertador. Tantas coisas acontecendo, mas a partir do momento que eles saíram do Egito, vendo tudo que estava acontecendo, entraram no deserto, aí ficou difícil seguir a mensagem de Moisés. Aí a coisa apertou. Ficou muito difícil.
E daqueles 2 milhões que creram na mensagem de Moisés, apenas 2 seguiram Moisés. O profeta fala muito bem sobre isso na mensagem 1 em 1 milhão. Daqueles 2 milhões, apenas 2 de fato seguiram. Alguns seguiram uma parte, um período da jornada, da caminhada, mas durante toda a jornada apenas 2 seguiram Moisés. Todos creram e saíram do Egito, mas seguir a mensagem de Moisés foi apenas 2. E eu lembrei da nossa realidade aqui em Anápolis. Não precisamos pensar nisso em muito distante da nossa realidade. Quantos aqui em Anápolis já creram nesta mensagem? Já viram para o nosso meio, pediram batismo, falaram com o pastor, o ministrante do batismo conversou, fez aquela ministração. Há alguma dúvida? Estamos à disposição. Ainda há alguma dúvida? Não, não há nenhuma dúvida. Você crê de fato? Creio. Eu creio. Então vamos para as águas. Vamos descer as águas. Nós temos ouvido isso do nosso pastor. Se todos que creram nesta mensagem tivessem permanecido, que tamanho deveria ser esta igreja? E assim todas as igrejas da mensagem. Então crer não é muito difícil. Difícil é seguir a mensagem de um profeta. E aí quando você deixa de seguir, automaticamente você vai deixando de crer também. Uma coisa está ligada com a outra. Primeiro você crê e segue. Começa a seguir. Entende-se que não consegue seguir, automaticamente você começa a deixar de crer. A pessoa começa a deixar de crer também. Aí o profeta diz, ouvimos aqui recentemente do nosso pastor, uma dessas mensagens. Você pode ser um filho de Deus hoje e amanhã ser um filho do diabo. É desse jeito. Porque você creu e seguiu, depois você deixou de seguir e deixou de crer também. Mas quantos, se nós fôssemos parar para pensar nisso, e assim é com a natureza também. Eu lembrei disso, a natureza. Você vê uma árvore, uma mangueira, e eu cheguei a pensar nisso até colocando o evangelismo, isso aí. Você vê uma árvore, uma mangueira, você vê etapas acontecendo naquela mangueira. O tempo de frutificar, de dar o seu fruto, se nós formos observar, tem a primeira etapa que é as flores. Essas flores nós podemos chamar de oportunidade. Grandes oportunidades naquela mangueira. E aí vem ali a abelha, poliniza aquelas flores. O evangelismo aproveita a oportunidade da flor, poliniza aquelas flores e aí então nasce-se aquele pequeno fruto. E nós podemos observar a grande quantidade de manguinhas que são geradas ali, né? São polinizadas, que nascem naquele pé de manga, naquela árvore, naquela mangueira. Quantas manguinhas! E às vezes, se aquelas manguinhas todas permanecessem e crescessem naquela árvore, naturalmente falando, claro, às vezes aquela mangueira não suportaria. De tantas mangas, de tantos frutos que aquilo trouxe. Mas o que acontece na próxima etapa? Aquelas manguinhas começam a alimentar daquela seiva, daqueles nutrientes, daquele
daquela mangueira, começam a crescer e de repente você começa a perceber que manguinhas começam a cair. Começam a cair e cair. E ao final, as que chegam de fato ao amadurecimento, olha que não é nem a metade do que foi realmente polinizado. Aqui na mensagem, no livro das Eras, página 340, um resumo das eras, o profeta diz assim: e assim chegamos à última era. É assim que chegamos. No começo, meu Deus, quanta gente, quantas manguinhas. Essa é a nossa era. Sabemos que é a última, porque os judeus estão de volta à Palestina. Não importa como chegaram lá, eles estão lá. E este é o tempo de colheita. Mas antes que possa haver uma colheita, tem que haver um sazonamento, um amadurecimento de ambas as vinhas. A era luterana foi a primavera, as flores. A era wesleyana foi o verão de crescimento. E a era de Laodiceia é o tempo de colheita. Estamos vendo aí as fases, né? Irmão Brana mostrando as fases nas eras da igreja. E o ajuntamento do joio, a era de Laodiceia é o tempo de colheita, e o ajuntamento do joio para que seja atado e queimado, e o recolhimento do trigo ao celeiro do Senhor. Veja bem, tempo de colheita. Esta última era é o tempo de colheita. Houve a primavera, as flores, na era luterana. A era wesleyana veio o verão, o crescimento, mas nem todos perduraram, nem todos permaneceram. Tempo de colheita. Você já notou que no tempo de colheita, embora haja uma verdadeira aceleração do crescimento, há uma consequente embora haja uma aceleração do amadurecimento, há uma consequente desaceleração do crescimento, até não haver mais crescimento, coisa para de crescer, né? O fruto para de crescer. Não é exatamente isso que estamos vendo agora? A falsa vinha está perdendo multidões para os comunistas e outros tipos diversos de crenças. Seus números estão crescendo como ela gostaria que pensássemos. O seu domínio sobre as pessoas não é o que costumava ser. E em tantos os casos, o ir à igreja é apenas uma exibição. Mostrar que vai, né? Cumprir com o dever. E a verdadeira vinha? O profeta falou da falsa vinha. E a verdadeira vinha? O que dizer dela? Ela está crescendo? Onde estão esses vasos numerosos que continuam vindo aos avivamentos e respondem às chamadas de altar? Onde estão? Multidões que às vezes com um hino que era cantado, o altar enchia de pessoas. Pecadores arrependidos. Será que eles, na sua maioria, não estão meramente emocionados em sua aproximação, ou desejosos de algo físico, em vez de desejarem o que verdadeiramente é espiritual?
Oh, meu Deus! Como isso nos alegra, porque o que nós estamos vivendo nesses últimos cultos, irmãos, não é nada disso. Não é nenhuma... Não são momentos de emoção apenas. É claro que a presença do Espírito Santo nos traz emoção. O profeta disse: aquele que não se emociona com a presença do Espírito Santo, com a presença de Deus, merece umas boas palmadas do Evangelho. Mas o que nós estamos buscando não é algo simplesmente emotivo, mas é algo que é verdadeiramente espiritual. É o batismo do Espírito Santo, é isto que nós estamos pedindo, que nós estamos clamando. Mas não adiantaria vir aqui. Que sentido faria? Será que esta não era como o dia de Noé? Em que Noé entrou na arca e a porta foi fechada? Contudo, Deus tardou o juízo em 7 dias? Nenhum só foi literalmente convertido a Deus naqueles dias silenciosos. E todavia é tempo de colheita. Então tem que chegar em cena, nesta era, aqueles que levaram o trigo e o joio à maturidade. O joio está amadurecendo muito rapidamente, sob a orientação dos mestres corruptos, que afastam o povo da palavra. Porém, o trigo também tem que amadurecer. Aleluia! E para ele, Deus está enviando um mensageiro profeta. Aleluia! Irmãos, é muito difícil crer e seguir a mensagem de um profeta. Mas olha aqui, é para o trigo. O profeta está dizendo aqui, é para o trigo. É apenas para o trigo que Deus tem enviado um mensageiro profeta. Mas nós não temos dificuldade nenhuma de crer e seguir a mensagem desse profeta, desse mensageiro. Sabe por que nós não temos dificuldade? Porque você é trigo. Você está sofrendo esse processo de amadurecimento. Filipenses 1,6: aquele que em vós começou a boa obra está amadurecendo, está aperfeiçoando isto. Aleluia! Deus está enviando o mensageiro profeta com um ministério vindicado, para que seja aceito pelos eleitos de Deus. Como isso nos consola, né? Porque de fato é difícil crer e seguir a mensagem de um profeta. Mas nós, como eleitos que somos, não temos dificuldade de crer e seguir esta mensagem. Aí às vezes alguém pode ter alguma dúvida aí com você. Se há alguma dúvida, essa dúvida vai embora agora. Será se eu sou realmente um eleito? O fato de que a prova de que você realmente é um eleito é que você não tem dificuldade de crer e seguir a mensagem desse profeta. O mensageiro enviado por Deus para esta era. Porque você é trigo, você não é joio. Mas isso é bonito demais, isso deixa a gente religioso. Aleluia! Eles o ouviram, assim como a primeira igreja de Paulo ouviu. Aleluia! E amadureceram na palavra até que tornaram-se uma noiva palavra. Os prodígios serão encontrados nela, em nós mesmos. Os prodígios, as maravilhas,
os quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. Então não tem que ter dúvida nenhuma. Quando o nosso pastor tem um direcionamento de Deus para buscar mais disso, e questionando em um bom sentido, onde estão os milagres? Nós precisamos disso. Não temos que ter dúvida, nós acabamos de ver aqui o profeta dizendo. Acabamos de ouvir aqui, os prodígios serão encontrados nela. Se não estiver em nós, vai estar onde então? Os quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. Irmãos, nós cremos, a nossa fé é uma fé pura. Nós não justificamos nada da palavra de Deus. Isso é porque aconteceu isso. Ou isso é porque é assim. Não, nós não temos nenhum questionamento. A nossa fé é pura. E se a sua fé é pura, você tem o direito de receber aquilo que você precisa nesta manhã. Porque sinais seguirão os que crerem. Com uma fé pura. Crer e seguir. Não apenas crer. Crer e seguir. Porque aquele que crê, segue. Como crer em Jesus e não seguir Jesus? Como crer na palavra de Deus e desobedecer a palavra de Deus? Eu creio. Você crê? Uma das primeiras perguntas que eu faço para uma pessoa quando eu devo evangelizar essa pessoa é perguntar a ela se ela crê na palavra de Deus de todo o coração, de capa a capa. Você crê na palavra de Deus de todo o seu coração, do início ao fim? Outro dia, há um tempo atrás, cerca de uns 6 meses atrás, descobri um colega, ou melhor, ele me descobriu. Sei como Deus tem seus meios, porque às vezes a gente não prega só para salvação. A nossa mensagem é de salvação, isso é fato. Mas às vezes ela tem um efeito de juízo também. Não sei como, uma vez que nós pregamos em Goiânia, um trecho dessa mensagem foi parar no celular dele. E ele buscou e nos encontrou, né? Nos encontrou para dizer assim: olha, eu também sou cristão, sou evangélico, eu fiz teologia e eu fiz mestrado no ramo, né? Pode dizer assim. E eu estou fazendo doutorado agora. Meu Deus, dá até medo. E nos encontrou e queria discutir algumas coisas. Queria conversar sobre algumas coisas. E a primeira coisa que eu perguntei para ele: você como teólogo, como mestre, como doutor em religião, você crê na palavra de Deus de todo o seu coração, de capa a capa? Sim, eu creio, claro que eu creio. Então vamos. Foi poucos minutos. Justifica daqui, justifica dali, tenta justificar e vai. E chega a reconhecer: não, eu já percebi que você entende de Bíblia mais do que eu. Mas e aí? Precisa chegar a este ponto? E se chegar a este ponto, vai permanecer como estava? Vai continuar como estava? Irmãos, nós não somos assim. Nós não somos assim. Eu achei lindo, sempre tem falado sobre isso. Em um dos últimos encontros também, o pastor Joaquim Gonçalves começou o encontro, mais de 80 anos de idade, dizendo assim: se nós vamos para o plenário, e se nós encontrarmos alguma coisa nesta Bíblia e nesta mensagem, na qual nós precisamos nos adequar, nós nos adequaremos. Poderia dizer assim: eu já estou com 80 anos, não tem nada aqui, já 80 anos.
Mais de 50 anos pregando essa mensagem, pregando a palavra de Deus. Eu já conheço de capa a capa. Não, não é assim o espírito do eleito. Glória a Deus. Mas olha, às vezes nós temos que ter cuidado com aqueles que imaginam e pensam que são maduros demais. Tem muito. Eu já sou maduro. Eu tenho teologia. Eu tenho mestrado. Eu tenho doutorado. Pastor Adalto, último encontro regional, nos trouxe algo, uma meditação muito boa sobre isso, falando inclusive da mangueira. Dizendo, em uma aplicação, aplicando por esse lado, Deus me livre de ser uma manga madura. Olhando para uma vertente. Deus me livre de ser uma manga madura, porque a manga madura, se alguém não for lá e buscar ela, ela vai cair no chão e vai esborrachar no chão. Qualquer ventinho que dá, cai no chão, está maduro demais, tem formação demais, tem entendimento demais. E aquela manga começa a fazer como as manguinhas verdes que caíram. Começa a deixar de crer naquela árvore na qual ela estava se alimentando. E começa a querer andar sozinha. Ah, eu vi alguma coisa, eu não concordo, eu abro uma igreja para mim, pronto. Eu faço a minha religião. Religião não quer dizer cobertura? Então eu faço a minha cobertura do jeito que eu creio. Eu já sou maduro o suficiente. E nós temos que ter cuidado com isso, não é só lá fora não, com o nosso meio, no nosso meio também. Crentes da mensagem maduro demais, meu Deus, misericórdia de mim. Não, eu quero entender que sempre estarei precisando desta seiva. Sempre vou querer estar nessa mangueira, alimentando desta seiva, porque eu não consigo andar sozinho ainda não. Eu quero amadurecer junto com os meus irmãos. Para esse momento de colheita, este momento de colheita é ser para todos nós juntos. Filipenses 1,6 tem que operar na minha vida juntamente com todos os meus irmãos. Não é sozinho para mim, não. Não. Para mim me jactanciar e achar que estou maduro demais. Não! Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Mas me deixe ficar nesta palavra. Aqui eu estou bem alimentado. Aleluia! Aqui na mensagem Imagens de Cristo, o profeta nos traz algo assim também. Já estamos terminando. Então é preferível ser, nesse caso, nesse ponto de vista, é preferível ser uma manga verde. Expressão do pastor Adalto. É preferível ser uma manga verde. Às vezes aquele maduro demais, nós vimos isso no encontro também, no plenário. Às vezes aquela manga madura demais tem dificuldade de crer na palavra de Deus. Você acredita nisso? Aquela manga madura demais diz assim, não, maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17. Conheço muito bem essa escritura. Não? Esquece que Jesus disse assim, estarei convosco e em vós todos os dias. Agora, como não crer no homem e crer em Jesus se Jesus está no homem? É verdade. Temos que ter muito cuidado com interpretações. Não, eu já tenho o suficiente, já tenho 70, 80 anos. Maldito o homem que confia no homem, Jeremias 17, não. Mas o verdadeiro amadurecimento
é aquele que pode olhar para a irmãzinha simples, para o irmãozinho simples e dizer assim: ali mora o Senhor Jesus Cristo. Esse é o amadurecimento coletivo, todos juntos, que nós precisamos. Aleluia. Mensagem Imagens de Cristo 86. Nós estudamos esta mensagem, foi muito bom. Isto é enfermidade, amadurecimento precoce. Nós temos que entender isso como uma enfermidade espiritual. O profeta diz aqui: agora recorde, só os enfermos requerem atenção, serviço, só o enfermo. Já viu que essas pessoas maduras demais, eles querem atenção? Conversa com um, conversa com outro, quer atenção. Eles precisam de atenção. E quando você vê um pregador, e talvez eu não limite isso só ao pregador, mas posso limitá-lo a cada membro de igreja que deseja atenção. Conversa com um, conversa com outro. Você viu isso? Você viu aquilo? Eu notei isso, eu notei aquilo. Eu sou alguém. Vou voltar. E talvez eu não limite isso ao pregador, mas posso limitá-lo a cada membro de igreja que deseja atenção. Eu sou alguém. Apenas recorde, aí está uma pessoa espiritualmente enferma. Veja bem, espiritualmente enferma. Elas precisam de atenção. Quando a atenção deveria estar aqui, no púlpito. Elas precisam de atenção. Elas precisam da atenção do Espírito de Deus para lhes dar algo que as afaste daquele comportamento. Essa é a verdadeira atenção que elas precisam. E as curará de seus egoísmos e grandes ideias. Eu sou grande e você é pequeno. Livrar destas grandes ideias, que eu sou grande, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, e você é pequeno. O Espírito Santo faz de nós todos os mesmos. São muitas as enfermidades espirituais, e esta é uma delas. Pessoa querer se jactanciar, amadurecer antes do tempo, amadurecer precocemente. Meu Deus. Mas, voltando ao início, é muito difícil crer na mensagem, difícil crer e seguir a mensagem de um profeta. E em todo tempo foi assim. Você vê os profetas do passado, Moisés, já falamos de Moisés. Como foi difícil. Encontraram 2 mangas maduras lá. 2 maduros precocemente. 3, né? Datã, Coré e Abirão, querendo andar com suas próprias pernas, querendo a atenção do povo. Difícil crer na mensagem de Moisés. Elias, meu Deus, que mensagem cortante. Chegando ao ponto de Elias pensar assim: não tem jeito mais não. Tem mais ninguém aqui. Sobrou nenhum, Senhor. Deus levar ele para debaixo do pé de zimbro e dizer: não, acalma, Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos. Aquilo não representava nada em vista da multidão. Eliseu também não foi fácil. Sequência da mensagem. João Batista, que mensagem esquisita. O machado está posto na raiz das árvores.
Meu Deus, que homem estranho. Homem barbudo, peludo, vindo do deserto. Oh, como foi difícil crer na mensagem de João Batista. Mas sabe, irmãos, foi difícil em um geral crer na mensagem. Mas Deus sempre teve um povinho que creu de todo o coração e seguiu a mensagem da hora. A mensagem e o mensageiro da hora. Para nós encerrarmos aqui, eu já preguei demais, não sei quantas vezes eu já li esta mensagem em casa e quantas vezes eu já li esta mensagem em partes que a gente, de pregações. Mensagem um manto usado, para nós encerrarmos. 55. Quando ouvi o pastor dizer nesta manhã que muitos estão se tornando desencorajados, vai perdendo a coragem, vai esfriando, começa a caminhada animados, fortes, descansados, depois vai ficando desencorajados. O profeta diz: o que precisamos, irmãos, é de ter coragem. Coragem! O que necessitamos é de coragem, o profeta repete. Correto, as provas podem vir, nunca foi prometido ficar imunes a elas, mas Ele dará graça para passarmos por elas. Se a montanha é muito alta para atravessá-la, muito profunda para passarmos por baixo, muito larga para darmos a volta, Ele dará graça para que possamos transpô-la. Apenas fique com isso. Apenas creia e siga a mensagem do profeta de Deus. Apenas creia e siga o mensageiro enviado por Deus. Ele dará graça para transpô-la, correto. Simplesmente não se preocupe, mas mantenha seus olhos em Cristo. Ele é o único que pode nos atravessar. Aleluia. Agora, nós os vemos enquanto viajavam. Por um lado, a mensagem de Elias foi difícil demais de crer e seguir. Mas por um outro lado, você já observou que quando Elias chegou em Eliseu e fez o chamado para Eliseu, Eliseu não teve dificuldade de crer e seguir o profeta Elias. Eliseu não se preocupou em ter que ir em casa e ficar mais uma semana com o papai, com a mamãe. E Elias, espera um pouquinho, me dá um tempo para me pensar. Eu vou estudar isso aí um pouquinho. Não houve tempo disso não. Eliseu logo matou os bois, queimou a traia e seguiu Elias. Sem nenhuma dificuldade. Creu e seguiu Elias. E em toda a sua caminhada, nós vemos aí a diferença de pessoas que creem, inicia-se um processo, inicia-se a caminhada e logo perdem a coragem, desanimam, deixa de seguir e deixa de crer. Mas Eliseu, você observa a história, você não vê Eliseu em nenhum momento desanimado, desencorajado. Você não vê Eliseu duvidando em nenhum instante. Que convicção, gente! É disso que eu preciso nos dias em que eu estou vivendo, Senhor. Não me desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas seguir na mensagem de Elias. Oh, Jesus! Agora os vemos enquanto viajavam, indo para a escola dos profetas. Ele diz: permaneça aqui agora, Eliseu. Esteja aqui, estabeleça e seja um bom mestre de teologia, e assim por diante. Você provavelmente um dia pode se tornar o reitor desta universidade, desta faculdade aqui.
profeta diz: mas eu tenho que descer mais um pouquinho. Você pode imaginar um homem de Deus se satisfazendo como reitor de uma faculdade? Quando o poder de Deus está bem ao redor de onde ele estava firmado, Eliseu nunca poderia se satisfazer como um reitor de faculdade, sabendo-se que aquilo que realmente ele precisava estava ali bem próximo dele com Elias. Não me satisfaço com isso não. Fica aqui, Eliseu. Não. Viva o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Não, Senhor, como vive o Senhor e a sua alma vive, não te deixarei. Eu gosto disso. O profeta diz: fique com isto, não importa quanto desânimo haja, mesmo que isto venha de seu pai, de sua mãe, de seu pastor, fique com ele. Mantenha-se firme com ele. Aleluia! Graças a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Estou persuadido a crer nisso de todo o meu coração. Graças a Deus. Se todo motivo esta manhã descansa em dando louvor a Deus pela minha cura, estou determinado a crer que serei curado pelo poder de Deus. Aleluia! Estou determinado a viver uma vida cristã. Era assim que Eliseu andava, é assim que nós devemos andar. Estou determinado a andar em paz com Deus, estou determinado a fazer isso, não importa o que a mamãe diz, o que a igreja diz, o que o pastor diz, o que qualquer um diz, o que o mundo diz, eu estou determinado. Eu creio e vou seguir esta mensagem. Esta é a pureza do meu coração. Nada pode tirar isso de mim. Você obterá isto em alguma parte. Apenas mantenha-se nesta caminhada. Você obterá isso. Se você não tem, mantenha-se firme. Você obterá isto em alguma parte da sua caminhada. Amém? Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé nesta manhã. Você quer agradecer a Deus por você crer, obedecer, seguir a mensagem de um profeta? Então ore e agradeça a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. O Senhor ter nos preparado para crer, para seguir, para obedecer, e sem nenhuma dificuldade, Senhor. Nós não temos dificuldade com esta mensagem. Nós não temos dificuldade de crer nisto. Senhor, quão maravilhoso foi, Senhor, sentir a presença do Senhor, receber uma porção maior do batismo do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Que a bênção deste culto nos acompanhe e nos traga de volta logo mais à tarde, para que possamos ter maravilhosos momentos com Deus aqui à tarde, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Hoje é mais cedo com os jovens? Amém. Para Jesus. Para Jesus. Mais cedo? 15h30. 15h30 com os jovens e todos que desejam estar, né? E nosso pastor já estará conosco hoje à noite. Então, culto normal a partir das 18 horas, com a presença do nosso pastor. É perto, né? Não é tão longe, já estará aqui. Abraça seu irmão agora, diga Deus te abençoe. E até à tarde, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe a todos os irmãos pela internet também, as igrejas, os pastores. São 560 conexões até as 10h08.
irmãos no Brasil e até em outros países também nos acompanhando. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, por todas as provações me fazem crescer em Ti, pra Te servir. Sou grato, Senhor, quando as provas vêm mudar o meu viver, me transformar. Mas é difícil entregar todo o meu ser e confiar. As Tuas mãos estão comigo a me amparar. Pois quando vem as grandes provas, eu logo quero agir por mim. Tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir os buscar para levar-nos a glória. Com Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em Ti não há pranto e nem dor. Te iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião morar.
coração, em ti não